Nossa jornada até aqui tem sido construir o seu negócio, buscar planejamento tributário, te trazer as estratégias e as informações que você, enquanto empresário, precisa saber. Mas agora a gente vai sair da contabilidade do dia a dia para trazer uma contabilidade um pouco mais estratégica. O que é uma holding? Esse nome que é tão falado na internet. Naira, eu cresci, o meu negócio deu certo e agora eu preciso entender um pouco mais sobre esse nome tão falado e tão mistificado sobre a holding patrimonial e a holding administrativa. Eu sou Naira Del Duca, contadora e especialista tributária, e nesse vídeo eu vou te ensinar a diferença e a importância de ter uma holding. E você vai saber também se é o seu momento de abrir a sua holding ou não. Primeiramente, vamos definir aqui o que é uma holding. Nós temos dois tipos de holding, a holding patrimonial e a holding administrativa. E você precisa entender a diferença entre essas duas. A holding patrimonial é aquele CNPJ que você abre para te trazer proteção patrimonial. Todo o seu patrimônio constituído da sua empresa, tudo que você comprou ao longo da sua vida, vem para dentro dessa holding patrimonial e ela vai ser um CNPJ que vai guardar o seu patrimônio. E eu já vou te explicar sobre ela. E o que é uma holding administrativa? A holding administrativa é aquela empresa que ela é constituída para gerenciar, para gerir várias outras empresas. Então ela é a dona das empresas. Ela não tem patrimônio nela. Ela é a dona de CNPJs, de empresas, de investimentos e de tudo que você fizer que tiver risco. E a diferença entre a holding patrimonial e a holding administrativa é que aqui você gere os seus riscos e aqui você guarda o seu patrimônio para que você tenha o seu patrimônio o mais protegido possível. Então vamos lá. Quando eu vou constituir uma holding administrativa, eu constituo um CNPJ que vai ser o dono dos meus outros CNPJs. Então, se eu tenho várias empresas e eu quero ter uma holding que vai ser a dona dessas empresas, eu não misturo o patrimônio com essa holding. Por quê? Qualquer problema que eu tiver nessa holding administrativa, uma ação trabalhista, uma ação de um fornecedor, de um cliente, qualquer situação que eu tiver nessa holding administrativa, eu consigo proteger o meu patrimônio se ele estiver separado. Por quê? Porque dentro dessa holding aqui, a ação que tiver aqui dentro, ela vai atingir em um primeiro momento diretamente o patrimônio dessa empresa. E se você tem várias empresas dentro dessa holding, provavelmente uma pode até afetar a outra. Eu posso ter bloqueios bancários, eu posso ter bloqueios dentro das suas contas do grupo empresarial, mas eu não tenho bloqueios e problemas diretamente em um primeiro momento no meu patrimônio. Se o meu patrimônio estiver em uma outra holding, em um outro CNPJ. E a holding patrimonial? Como funciona a holding patrimonial? Eu abro um CNPJ e faço o aporte de capital como sócia, colocando os meus imóveis dentro dessa holding. Existe uma imunidade de ITBI quando você faz esse processo de forma correta. Você não precisa pagar o ITBI em cima dessa transferência de imóveis, mas isso é uma história para um outro vídeo. Mas eu faço então o aporte de capital dos meus imóveis dentro dessa holding, abro o meu contrato social, decido quanto vai ser o meu capital social, que vai ser determinante pelos imóveis. Esses imóveis, eles são aportados no valor que eles estão na sua pessoa física. Você vai identificar o valor do imóvel na sua pessoa física e vai aportar ele como capital dessa holding. Você vai fazer uma constituição desse CNPJ, já vai definir quem são os sócios, qual é o percentual de sócio de cada um dos sócios, normalmente a sua família. Você pode fazer a doação dessas cotas para os seus filhos e para sua esposa, dependendo do seu regime de casamento, dependendo não precisa, e você vai constituir assim
a sua holding patrimonial que vai ter ali dentro todos os seus imóveis. O que isso vai te trazer também de benefício? Uma redução, caso você tenha aluguel de imóveis, você vai ter uma redução no seu imposto, porque o seu imposto na pessoa física ele é progressivo, mas quando você chega no lugar de constituir uma holding patrimonial, isso quer dizer que você já tem um patrimônio maior, você já tem aí talvez uma renda de aluguel em um valor maior, e lá na pessoa física você estaria sendo tributado em 27,5%. Na sua pessoa jurídica você vai ter uma tributação bem menor de 11,33% antes da reforma tributária. Com a reforma tributária, esses percentuais eles vão mudar, mas ainda assim eles vão ficar menores do que a sua pessoa física. Então continua valendo a pena você ter uma holding patrimonial e receber os seus aluguéis mesmo após o início da reforma tributária. E essa holding, teoricamente, ela se torna uma muralha para proteger o seu patrimônio do que você tiver de problema nos seus outros CNPJs. Isso não é tão diretamente assim, tá? Pode acontecer sim de você ter bloqueio e ter problemas com seu patrimônio, mas não deixa de ser uma grande proteção patrimonial e por isso a holding é tão falada, por isso é tão comentado. Faz uma holding, abre uma holding, protege o seu patrimônio, porque você tem o CNPJ diferente desse aqui, que é o CNPJ da fonte do seu problema, e você vai estar sim mais protegido quando você tiver uma estrutura dessa, desde que ela faça realmente sentido para a sua vida, para o seu negócio, desde que você esteja nesse momento de constituir uma holding patrimonial. Quantos imóveis, Naira, eu preciso ter para constituir uma holding? Qual é o valor do aluguel que eu preciso ter? Nós temos ali uma média, tá? Depende muito do valor dos seus imóveis. Se são imóveis muito baratos, se são imóveis mais caros. Claro que se você tem um imóvel muito caro, você já faz todo sentido para você constituir essa holding. Se você tem 3 imóveis, só que são muito baratos, não faz sentido. Então depende muito da sua situação atual mesmo e de quanto você recebe de aluguel. Porque se o seu aluguel também é baixo, também não faz sentido ainda, porque o seu imposto na sua pessoa física talvez seja muito baixo. Se você tem já uma renda considerável de aluguéis, se você tem pelo menos aí 2 ou 3 imóveis com valores consideráveis ou um imóvel com valor muito caro, e se faz sentido para você proteger isso, mediante a sua empresa, né? Mediante o risco que você tem aí na sua empresa, é o patrimônio da sua família, o que você está constituindo, você pode sim abrir essa holding. Essa holding ela tem uma tributação presumida, ela não pode ser simples nacional e ela não vai ser lucro real. Você pode trabalhar com a holding em uma tributação de lucro presumido e fazer essa constituição de uma forma bem tranquila, bem fácil e que vai aí te dar a proteção que você está procurando. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele desmistificou o que é uma holding patrimonial e uma holding administrativa, se eu te ajudei a entender um pouquinho desse universo, deixa aqui o seu like para mim. Se inscreve aqui no meu canal para que você tenha mais acesso a essas informações. Eu estou aqui sempre buscando ajudar o empresário do Brasil, trazer informação para ele e ensinar um pouco mais sobre o nosso universo tributário e sobre o nosso universo de toda a legislação brasileira, que é um universo muito amplo e que realmente faz toda a diferença para você, empresário, aprender. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários e manda ele para um outro empresário que também precisa aprender comigo e conhecer o meu canal. Te espero no próximo.